Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer uma resenha deste livro aqui que eu descobri recentemente. Não comprei pela internet, mas já vi que ele tem para obter pela internet. Achei na livraria, achei surpreendente isso, porque geralmente eu encontro os livros bem antes deles serem publicados, serem lançados nas livrarias, né? E porque fico fuçando na internet, né? Mandala, um livro que tem subtítulo Imagens do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. Os textos são todos de Carl Gustav Jung, né, pela editora Vozes, numa edição capa dura, e nós vamos comentar um pouco sobre ele logo depois da nossa vinheta. É isso aí, pessoal. Lançaram um livro sobre mandala, né? O mandala, né? Como que geralmente a gente ouve Jung chamar no masculino. Esse livro aqui é um compilado, na verdade, né, de textos, e que até a gente encontra alguma coisa já em outros livros de Jung, como por exemplo esses dois aqui, né? O Segredo da Flor de Ouro e no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? Ele tem textos daqui, textos também de outros lugares. Mesmo assim, vale a pena ter ele, porque junta esses textos de alguma maneira que a gente, né, para quem não tiver esses livros, vai ter acesso a essas informações. Ele traz também no meio dele uma série de ilustrações de mandalas, uma parte colorida, outra parte em preto e branco, que a gente vai mostrar aí para vocês daqui a pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção é assim, que a gente já tinha uma ideia bem direta sobre as coisas que tem nesse livro, O Segredo da Flor de Ouro, que quem não sabe, na verdade, o que é a Flor de Ouro, o que é esse Segredo da Flor de Ouro? Na verdade, nada mais é do que uma flor simbólica que apareceu em alguns pacientes e que Jung foi atrás da tradução feita por Richard Wilhelm nesse livro aqui, que ele estava atrás há muito tempo dessa tradução e achou a tradução de Wilhelm tão boa que o próprio Wilhelm resolveu chamá-lo para fazer comentários sobre essa obra chinesa do taoísmo, que trata justamente de forma circular, de uma forma de mandalas que podem trabalhar de alguma forma, entendendo como que a gente pode conceber a psique numa abordagem mais esotérica e mais espiritual, que é como o taoísmo traz. Então, assim, no fundo, a Flor de Ouro é um desabrochar, o símbolo do desabrochar de uma consciência cósmica, espiritualista, espiritual dentro da gente, uma luz voltada para nosso interior, não tanto mais para o exterior, porque era uma coisa que Jung já vinha trabalhando no sentido de a gente perceber que ganhamos muito tempo no nosso enriquecimento espiritual e psicológico se a gente foca a nossa luz para dentro de nós. E a Flor de Ouro é esse desabrochar. O segredo dela é justamente você trabalhar isso dentro de você, fazer com que você se descubra, ainda que no livro O Segredo da Flor de Ouro trabalhe-se em instâncias mais transcendentes de consciência, envolvendo corpos sutis, envolvendo realidades mais internas, espirituais, profundas, energias também bastante espirituais, bastante sutis, como o Qi, né, que os chineses têm muito de informação sobre isso e traz para a gente aqui no Ocidente. Mas para Jung a realidade é essa, né, a busca interna, e ele já vinha usando a mandala como técnica para ele mesmo e para os seus pacientes. O livro acabou sendo um respaldo, uma fundamentação teórica, ainda que para muitos técnicos, cientistas, talvez não considerasse tão válido assim, mas ele mostra de alguma forma que ele era um arqueólogo das sabedorias ancestrais, e ele trouxe para a gente essas informações, e o livro Mandala traz isso muito bem. Mas falando mais sobre o livro, eu também quero dizer a vocês que nesse livro aqui, ele aborda muito isso, essa questão também, porque a gente acaba encontrando uma informação mais sintetizada, mais simplificada no livro Segredo da Flor de Ouro, mas em Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo você ainda vê mais ainda. E alguns exemplos de Jung, não todos, a gente vai ver quando o livro Vermelho é lançado em 2009, que muita coisa ainda ficou de fora, muitos mandalas feitos pelo próprio Jung,
estavam assim, sem a gente conhecer ainda o visual. Inclusive alguns a gente via preto e branco, porque nos livros saíam em preto e branco, nas publicações de obras completas a gente encontra ele em preto e branco, mas no livro vermelho, aquele que tem as ilustrações, aquele enorme, que eu vou mostrar aí para vocês verem, né? Vou mostrar aqui enquanto eu estou falando, para vocês verem assim como são. Tem o livro, a versão sem ilustrações, que fala das mandalas, dos mandalas de alguma forma, mas tem o livro de vermelho em si, grande, tamanho grande. Tem o livro Mundo das Imagens, né, que foi recentemente lançado e que traz muitos mandalas que pacientes de Jung fizeram, comentados. Acredito que, como não foram mostradas todas, ainda devem publicar outros que trarão os que faltam ainda. Eu quero falar também deste outro livro, apesar de que eu estou falando até agora somente de obras do próprio Jung, porque esse livro tem textos de Jung, mas esse livro aqui também é muito importante, é de Rudger Dolk, Mandalas, formas que representam a harmonia do cosmos e a energia divina. Esse livro, apesar de não ser de Jung, ele tem informações que são de origem junguiana, alguns que são de origem oriental, e tem também muitos exemplos de mandalas que servem para a gente exercitar nosso inconsciente, buscando pintá-las, ou até se a gente quiser criar nossas próprias mandalas, que é o que de fato funciona melhor ainda, a gente criar as mandalas, pintar elas e depois olhar essas mandalas para que elas sirvam de uma prospecção interna, você buscar se conhecer, se ver naquela mandala de alguma forma e até interpretar o que é que essa mandala tem a dizer, o que é que a gente estava representando ali de alguma forma, de maneira obviamente subjetiva e abstrata, né, porque a gente não vai trabalhando com imagens figurativas indicando diretamente. Pode até ser que existam, mas elas vão existir mais dentro do âmbito simbólico. E a gente pode interpretar muito bem isso, as cores, as formas, o que as formas trazem de emoção para a gente. Tudo isso os mandalas podem nos ajudar e são exercícios excelentes de a gente fazer essas mandalas assim. Existem muitos e muitos livros que eu também estou mostrando aí para vocês agora, que foram publicados de mandalas que servem como terapia. Eu não gosto de pintar direto no livro não, porque a gente acaba estragando a possibilidade de outras pessoas que vierem a utilizar futuramente, quando a gente deixar o livro para a posteridade, podem servir para outras pessoas, então eu prefiro tirar uma cópia e usar para poder pintar essas mandalas, e são muito assim, terapêuticos, mais ou menos como estourar plástico bolha, melhor do que estourar plástico bolha, porque vocês vão passar um tempo maior dedicando assim a observar, ver a harmonia que a gente pretende criar, que pontos a gente vai pintar com que cores, e isso já é um exercício de imaginação muito interessante, porque pré-visualizar as cores antes delas serem pintadas já é um exercício excelente. Se a gente quiser pré-visualizar formas e desenhar as formas, já pensando, isso é um exercício que quem desenha sabe bem o que é, e se desenha figurativo vai ter até ainda mais facilidade de fazer de formas abstratas, né? Creio eu, né? Mas assim, trabalhando a imaginação ativa, trabalhando os recursos da criatividade da gente. Bom, mas falando sobre o livro, Mandala, né, Imagens do Inconsciente, reúne de forma prática e de grande utilidade para quem quer estudar os mandalas na visão de Jung, 3 textos fundamentais, né? Estudo empírico do processo de individuação, o simbolismo do mandala e mandalas, simplesmente mandalas, que recorrem à experiência clínica introspectiva de Carl Gustav Jung, né, para elaborar o caráter simbólico e terapêutico do mandala, né. Nesses ensaios, Jung apresenta o mandala como uma representação emblemática do self, um símbolo da totalidade psíquica e ponto central da jornada de individuação, na qual o sujeito busca harmonia entre o consciente e o inconsciente. Ele observa que pacientes frequentemente produzem mandalas e até mesmo ele próprio desenhava essas mandalas em períodos de crise como uma expressão simbólica e reorganização psíquica e como um recurso autoterapêutico valioso. O próprio livro vermelho de Jung é um exemplo de várias mandalas, tem, né, vários exemplos de mandalas feitos por Jung, e uma coisa interessante que eu acabei chegando a
essa informação, é que existe um termo que é pouco usado na língua portuguesa, mas ele existe mesmo no dicionário, que é caórdico. Assim como a palavra caótico, né, quer dizer algo que totalmente confuso, existe uma palavra chamada caórdico, que junta a palavra caos e ordem. Foi, na verdade, eu estava vendo umas anotações que a gente fez aqui nesse livro, O Segredo da Flor de Ouro, que eu até fiz um vídeo, eu já vou deixar aqui no card para vocês verem. Fiz um vídeo só sobre o Segredo da Flor de Ouro, vocês podem ver ele aí. Então, assim, foi um empresário chamado D. Hook, que ele é fundador da Visa, aquela bandeira de cartão, né? Ele estava querendo se referir ao Visa, né, como sendo um sistema que ao mesmo tempo tem caos e tem ordem. Ele tem que ser caótico porque ele envolve várias frentes, vários centros, ele funciona no Brasil, no mundo inteiro, e ao mesmo tempo tem uma central que tenta organizar esses sistemas de cartões. Então, por ser Visa Internacional, ele funciona de uma maneira assim, que é caos e ordem ao mesmo tempo. Para ele mostrar que existe essa ordem, ele cunhou esse termo lá nos anos 90, nos anos 1990, né? Quando estava se criando justamente a teoria do caos, né? Ele criou esse termo caórdico para falar de sistemas que são ao mesmo tempo ordenados e ao mesmo tempo caóticos, que oscilam entre caos e ordem. E isso eu posso dizer a vocês que é um termo que retrata muito bem nossa psique, né? Porque a nossa psique é ao mesmo tempo caótica e ordenada. No momento que a gente sai totalmente da ordem, começa a criar, quando a gente começa a entrar nesse caos psicológico, a gente pode retomar ele de alguma maneira através de que símbolo? Aí é que o taoísmo fala que o círculo é um símbolo perfeito para a gente buscar essa ordem. Um círculo com um ponto no meio, a gente ouve até Helena Blavatsky falar, recentemente a gente falou do livro Metageometria, que traz à tona, traz de volta, né, essas expressões geométricas que são usadas e comentadas no livro A Doutrina Secreta. Mas a gente sabe que esse círculo ele faz com que a gente, centrado nele, olhando, fixando no centro, a gente consiga retomar, buscar de volta essa ordem dentro do caos que nós apresentamos, né? E os mandalas orientais têm justamente esse objetivo. E como Jung estava trabalhando justamente nessa busca do self, do centramento, do centro da consciência, mas consciência não incluindo só o que a gente lembra, o que a gente tem na nossa memória agora vigente, né, na vida encarnada, não. A consciência como um todo, porque o consciente sim é aquilo que a gente tem agora nesse momento lembrando, e o inconsciente é algo que a gente lembra. Mas quando a gente fala de consciência, está se falando de tudo, do conjunto, né? E o self é o centro dessa consciência, que está ao mesmo tempo no centro e na periferia, porque ele está em tudo. Ele está percorrendo todos os caminhos que não só a circunferência circunscreve, mas todo o círculo que preenche essa circunferência. Então, essa busca do self e tentando caminhar cada vez mais para o centro é uma busca interna de espiritualidade, é uma busca interna de seu eu verdadeiro, é uma busca de se encontrar. E esse se encontrar é exatamente o processo de individuação que ele sempre trabalhou, que ele sempre buscou nas suas formas terapêuticas, né, nessas técnicas. Graficamente, o volume que a gente está falando, Mandala, né, é muito rico, né, e cuidadosamente produzido, contendo 24 ilustrações coloridas e 54 imagens em preto e branco, posicionadas no miolo do livro, mais ou menos, né? Vocês vão ver aí, né, daqui a pouco. Essas imagens não são meramente decorativas, mas constituem relatos visíveis da emergência simbólica. Apresentam mandalas elaboradas por pacientes e pelo próprio Jung, né, revelando padrões formativos, espirais, centros cruciformes, cores e configurações geométricas que remetem aos processos internos da individuação que cada um passou, que cada um viveu. E durante os processos terapêuticos, muitos e muitos mandalas eram feitos
e cada um deles eram interpretados. Às vezes Jung demorava um tempo para interpretar, esperando outros e outros mandalas para que eles no conjunto pudessem fazer uma interpretação mais completa, assim como ele fazia com os sonhos também, né? Que ele fazia desse jeito também. Os símbolos eram estudados, mas ele precisava de um pouco mais de tempo, ela pensando, cogitando sobre cada um desses símbolos para entender o que tinha aí por trás. A convergência entre texto e as imagens oferece uma experiência de leitura profunda e imediata, né? Articulando teoria e evidência visual de modo a reforçar a ideia de que o mandala, para Jung, não é apenas símbolo cultural, né, de todas essas religiões que ele encontrou, esses símbolos aparecendo, né, mas um vetor de organização, restauração e integração da psique. No livro Mandala, que não é inédito, né, como eu já disse, os textos já existiam antes, faz um excelente trabalho de compilação, né, desses 3 ensaios que a gente falou, importantes para o tema, né? E Jung apresenta uma vasta série de imagens de mandalas para ilustrar a categoria dos símbolos. Na verdade, ele comenta quadro por quadro, imagem por imagem. Ele chama quadro as que estão coloridas, né, que é como está no livro, né, colorida, e imagens as que estão em preto e branco. Essas imagens já tinham sido elaboradas, né, abordadas no livro Psicologia e Alquimia também. Esse eu acabei não mostrando a vocês, mas vou mostrar aí também. Né, e tendo assim contribuições que eram anteriores ao livro. Né. Ele explica que nessa coletânea as mandalas provêm de fontes variadas: sonhos, imaginação ativa, produção clínica e tradições culturais. E ele identificava essas tradições culturais presentes nos mandalas feitos por seus clientes, isso que despertou a curiosidade dele, entre outras coisas, para pesquisar, até chegar no inconsciente coletivo como uma explicação, né? Os arquétipos como forma de justificar, de explicar por que essas pessoas tinham acesso a simbolismos de outras culturas que eles nem tinham assim conhecimento delas, e acabavam usando simbolismos incríveis, como por exemplo a do Kundalini, que a gente via serpentes enroscadas girando em torno de si mesmo 3 voltas e meia, ou então formando uma sinuosidade que está presente na cultura oriental, especificamente na da Índia, dos yogis, etc. E a exposição visual tem duplo propósito, né? A exposição visual desses mandalas, mostrar tanto a prodigiosa riqueza formal da fantasia individual, quanto a recorrência de elementos estruturais fundamentais. Jung aponta também para a origem etimológica do termo mandala do sânscrito, que significa círculo, e descreve o uso ritual e cotidiano dessas figuras em contextos como templos, né, práticas tibetanas, sugerindo que o leitor se encaminhe a literatura especializada para análises interpretativas mais profundas. Vale destacar 3 pontos essenciais. Primeiro, a estratégia de Jung de privilegiar a ilustração direta, e também um gesto metodológico. Ao reunir imagens diversas, ele transforma o material visual em evidência empírica da existência de padrões arquetípicos, mostra que certas formas centrais reaparecem independentemente de cultura ou história pessoal. Em segundo lugar, a ênfase em mandalas produzidas tanto espontaneamente, em sonhos, quanto por meio de técnicas, imaginação ativa, desenhos terapêuticos, né? Reforçando a ideia de que a mandala funciona como um dispositivo de auto-organização psíquica, aquilo que eu falei da ordem do caos, né? Um símbolo do self que aparece tanto na psique, buscando organizar-se em direção à totalidade, quanto no eu, né, no ego, que se manifesta conscientemente, tentando fazer isso, se expressar na nossa psique manifesta. Bom, em terceiro lugar, ele faz uma referência a manifestações rituais, o desenho feminino do Mandapan, os mandalas tibetanos, né? Ele chama atenção para a continuidade entre prática simbólica, cultural e expressão clínica, entre rito coletivo e processo individual de individuação. Não é redundância não, mas é assim, porque a individuação é um processo de busca de você mesmo, encontrar o que existe de mais essencial dentro de si, sem influências, tanto do inconsciente obscuro, sem conhecimento, ou até afetando com transtornos para a gente,
quanto também do exterior, que também nos atrapalha muito em alguns momentos, fazendo a gente realizar coisas que não são do que a gente gostaria exatamente. Eu quero dizer a vocês assim que só o observar uma mandala já é terapia, já é terapêutico. Fazer com que, mesmo que não seja feito por nós mesmos, mesmo que não seja uma mandala clássica do Tibete ou dos orientais, observar a mandala já é uma busca de se centrar, de tentar desenvolver outras esferas que não a simplesmente cognitiva, racional, etc. Mas eu queria dizer também uma coisa muito importante. Eu queria dizer que agora nós somos afiliados da Amazon. E nós vamos deixar o link desse livro na descrição e também fixado como primeiro comentário para, se vocês por acaso forem comprar, se interessarem em comprar pela Amazon, vocês usem o nosso link, porque usando o nosso link vão estar ajudando aqui o nosso canal, certo? Não vão estar acrescentando nada no valor, apenas vão estar ajudando a gente aqui no nosso canal. Então vamos continuar, né? As mandalas, ou os mandalas, vamos dizer assim, que esse livro compila, e vocês estão vendo elas aí enquanto eu falo, né? Não são apenas belos desenhos que servem, sim, como obras de arte psicológica, mas são também registro de um movimento psíquico que aponta para a busca de centro e equilíbrio. Quase impossível não notar o caráter repetitivo dos motivos que aparecem recorrentemente aí nos mandalas, como uma constatação da regularidade arquetípica, né, presente nos tratamentos psicoterapêuticos, que mexem com a psique profunda e que acaba sendo o grande valor terapêutico desses instrumentos de criação e visualização. A essência da chamada imaginação ativa de Jung, né, está presente nisso aí, né? E, além disso, mandalas desse livro servem muito bem como material ilustrativo que ajuda a compreender de modo sensível e direto o processo de individuação, como a gente falou, né, que Jung considera central à cura psicológica. Nas tradições hindus e budista tibetana, o mandala, que tem significado de círculo, como a gente já viu, né, tem um diagrama ritual, né, instrumento de meditação, representação espacial do divino e meio de transição do material para o espiritual. Eles fazem aquele percurso todo de levar, às vezes, 3 meses fazendo um mandala desse com areinhas coloridas, e depois que terminam, eles sopram e jogam tudo ao vento, num tempo que não tinha celular. Imagine que paciência, imagine que perseverança e que trabalho fazer uma coisa tão bela, tão bonita, e depois deixar de lado para poder justamente exercitar esse caminho do efêmero, de entender o que existe de efêmero, do que existe de passageiro no mundo ilusório, e de exercitar paciência, exercitar todo um processo psicológico de desenvolvimento espiritual. Os mandalas tradicionais, como os yantras, inclusive o mais famoso deles, o Sri Yantra, que é o máximo de todos, né, digamos assim, o yantra mais importante, né? Os kalachakras também e outros tantos, né? São estruturas concêntricas, muitas vezes círculos dentro de quadrados, pensados para orientar a visualização e concentrar a mente, conduzindo o praticante ou paciente a estados de introspecção, equilíbrio e iluminação. É importante enfatizarmos também a presença do mandala na natureza e na cultura material, né? Rosáceas da arquitetura, né, presente nos projetos de catedrais góticas, etc., e românicas também, padrões florais, desenhos rituais, o que sugere assim uma universalidade formal e simbólica presente na criação, e todo um conteúdo oculto presente também nas disciplinas que estudam profundamente, né, alquimia, cabala. A gente encontra tudo isso aí presente também dentro desses conteúdos, e todo um estudo geométrico presente também por trás. Eu diria ainda que são frutos da ação de uma hierarquia angélica, aqueles que aparecem na natureza, aqueles que são inspirados na nossa cabeça para ajudar de alguma forma a humanidade, né, que são os chamados devas, né, para os yogas, e eles atuam também sim na construção geométrica do universo e na construção das nossas imaginações, nos nossos processos criativos, né. Essas tradições podem ser relacionadas ao enquadramento teórico de Jung, né, que a gente sabe bem que ele fez isso. Agora, por que ele adotou? Porque o mandala, como representação simbólica do self, é perfeito, né? É um centro que integra a consciência e o inconsciente
e Jung tratou isso como um sinal de reordenação psíquica, né? Segundo o próprio Jung, os mandalas emergem espontaneamente em sonhos, né? Como a gente viu, e eles emergem lá dos arquétipos do inconsciente, que fez justamente ele buscar esses estudos, né? E também em estados de crise, de dissociações psicológicas. E nesses casos, em especial, os mandalas aparecem nos sonhos e às vezes nas fantasias, às vezes em ilustrações em que a pessoa está desenhando sem muita convicção, sem a consciência, sem o consciente estar totalmente ligado no que está fazendo, né? E aparecem tanto na prática ritual oriental como nas produções espontâneas dos pacientes deles, como eu disse, que apareciam sempre e que ele até catalogou e que a gente tem visto hoje em dia nas publicações. E a ocorrência desses mandalas sinaliza então processos de compensação espontâneas, de autocura e de tentativa instintiva da psique de estabelecer novamente a ordem, a totalidade. Isso está presente na natureza da psique, né? Naquele livro A Natureza da Psique, a gente encontra justamente a informação de que nós temos os mecanismos de autocura dentro de nós. Assim como quando a gente corta a pele, existem aqueles processos biológicos de regeneração. Nós temos na nossa psique também esses recursos, e usar o mandala faz com que a gente entre em contato de novo. É como se a gente estivesse colocando combustível de novo, a gente esteja se recuperando de novo, para poder fazer funcionar os mecanismos que servem a gente para essa autorregeneração. Então há uma dupla eficácia no uso dos mandalas, né? Conservar uma ordem psíquica já existente ou restaurá-la quando ela se perdeu completamente, funcionando como um veículo da individuação, um movimento em direção ao pleno desenvolvimento da personalidade. Em suas implicações práticas e interdisciplinares, além do valor religioso e terapêutico, os mandalas foram objetos de experimentação em contextos educativos, como tentativa de influenciar comportamento de adolescentes em sala de aula. Isso já foi experimentado e funcionou muito bem, e também de interpretações que vão do simbólico ao energético, autores que atribuem potenciais regeneradores às figuras e mesmo até à imaginação ativa presente na elaboração e na investigação de cada parte de um mandala, que a gente tenha atenção plena voltada para cada trechinho e o que cada trechinho tem a dizer para a gente internamente, emocionalmente. Isso é um exercício importante e eu estou chamando a atenção para isso, para que se faça esse exercício, porque é um exercício muito útil. Cabe muito, sem dúvida, sublinhar também duas ideias centrais. O mandala é simultaneamente padrão cultural, fenômeno psicológico universal, né? E a leitura junguiana, que a gente encontra no livro Mandala, converte este conteúdo todo em ferramenta clínica e simbólica, um mapa visual da busca pela totalidade que atravessa tradições, naturezas e o tempo. Bom, gente, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like de vocês aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente postar vídeos sobre temas como este, da cultura esotérica, mística e psicológica profunda. E não esqueçam, se forem comprar o livro pela Amazon, usem o nosso link, a gente vai agradecer muito por isso, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.